Olá! A África Ocidental enfrenta o maior surto do vírus Ebola, já registrado desde a descoberta da doença em 1976. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é a maior epidemia de febre hemorrágica quanto a pessoas afetadas, número de mortes e extensão geográfica. Para conversar conosco sobre esse assunto, que vem assustando a população mundial, está conosco aqui no estúdio da TV Câmara, no programa Vitalidade, a coordenadora de Vigilância em Saúde de Novo Hamburgo, Solange Chama. A Solange, que também é professora de Saúde Pública e de Epidemiologia da Universidade Fevale. Tudo bom, Solange? Seja muito bem-vinda ao programa Vitalidade. Obrigada, é um prazer novamente estar aqui, podendo conversar e esclarecer, né? Deixar a população, pelo menos, mais informada, e quando se tem maior informação, se diminui os preconceitos, né? Então isso é muito importante, levar a informação a toda a população. Solange, de acordo com o site dos Médicos Sem Fronteiras, se contraído, o Ebola é uma das doenças mais mortais que existem. É um vírus altamente infeccioso que pode matar mais de 90% das pessoas que o contraem, o que causa pânico nas populações infectadas. O que é esse vírus e de onde ele vem? Só para a gente contextualizar o assunto. Ele é um vírus do gênero filovírus. Ele está presente em animais como gorilas, macacos, morcegos e alguns animais. Então ele está presente nesses animais. Ele é altamente infeccioso porque ele afeta o sistema de defesa do indivíduo, né? Então realmente ele se torna muito grave. Nessa atual epidemia, nós estamos tendo uma média em torno de 60% de letalidade. A taxa de letalidade está chegando em torno de 60%. É considerado alto? Alto, mas já teve no Zaire, quando nós tivemos, acho que em 76, nós tivemos uma taxa de letalidade de 90%. Ou seja, a cada 100 pessoas que contraem o vírus, naquela vez, 90 morriam. Hoje, a cada 100 pessoas que contraem o vírus, em torno de 50 a 60 pessoas vão a óbito. Esse número de pessoas que acabam sobrevivendo, né, ao vírus é devido aos avanços da ciência, aos remédios. Já há uma vacina contra o Ebola. Muita gente ouve falar que alguns medicamentos estão sendo liberados pela Organização Mundial da Saúde, mas nada tem comprovadamente ainda a sua eficácia, né? Tem alguma informação sobre esse assunto? Não, todos os medicamentos que a gente tem aí estão em fase de teste. Existe uma vacina já sendo testada em animais, nada em humanos. E realmente, essas pessoas que se sobrevivem é em função da terapia de suporte, né? O que a gente chama de terapia de suporte? Por exemplo, um paciente com Ebola tem que ser hidratado, tem que ser controlado pressão arterial, tem que ser controlado eletrólitos, essa parte de suporte para o indivíduo, tá? E do sistema imunológico dele, tá? É a reação, cada indivíduo é único, né? Cada um de nós reage, o nosso sistema imunológico reage frente às doenças de uma forma. Então, é devido a isso, a terapia de suporte, né, a atenção que é dada, e realmente ao indivíduo, a reação do sistema imunológico dele. Por isso que alguns pacientes sobrevivem ao vírus Ebola. Tem algum índice mais atualizado em função de quantas pessoas já foram infectadas na África e em outros países? Infectadas, mais de 3.500. E óbitos, hoje, nós temos em torno de 2.100 óbitos, já em função do vírus Ebola. E o vírus, como ele age no corpo humano? Como a pessoa ela pega essa doença e como o vírus age, como o processo de incubação, vocês possam assim falar? Isso, então, como é que a pessoa adquire essa doença? A pessoa adquire essa doença em contato com sangue ou fluidos corporais de indivíduos infectados, tá? Então, uma pessoa pode se contaminar até com cadáver, até com indivíduos após morto, em contato com utensílios ou com o próprio lençol de cama que esse indivíduo contaminado deixou sua secreção corporal, seus fluidos corporais ali. Então, é através de sangue e fluidos corporais que é a contaminação.
Quanto tempo esse vírus sobrevive, por exemplo, num lençol ou numa roupa de uma pessoa? Esse tempo nós não temos bem certo ainda, tá? E o que é o período de incubação, que vai de 1 a 21 dias. A pessoa se contamina e pode levar de 1 a 21 dias para aparecer os sintomas. Durante esse período que a pessoa não tem sintomas, esse vírus não está sendo transmitido. Ele só é transmitido após o aparecimento de sintomas, que geralmente é uma febre súbita que pode aparecer com hemorragia ou não. E há algum tipo de exame que é feito para se identificar se é o ebola ou se ele pode ser confundido com algum outro tipo de doença? A sintomatologia pode ser confundida com malária, até teve um caso suspeito que depois foi confirmado com malária, com outras várias doenças, tá? Mas o exame laboratorial não. Quando se faz um exame laboratorial é específico para fazer o diagnóstico de ebola. Então, o diagnóstico de ebola é através de exame laboratorial. E após esses 21 dias de incubação e que foi confirmado, por exemplo, que a pessoa está com ebola, qual é o tratamento e como deve ser tratada essa pessoa? Na realidade, essas pessoas são isoladas, né? E são tratadas a sintomatologia dela. Tem que repor líquido, tem que repor eletrólitos e acompanhar esse indivíduo até ele, a alimentação, né? Toda essa questão, até ele poder se restabelecer. E esse vírus, ele é totalmente extinto do corpo ou ele permanece? Não, é como a gripe, no momento que a pessoa se cura, se ela não for a óbito, ela se cura e ela fica imune, ela não vai ter mais a doença. Ela se imuniza contra essa doença. Nós temos aqui informações de que o vírus já teria chegado na Bolívia, por exemplo, com um caso confirmado, e a Bolívia faz fronteira com o Brasil. Há um risco real desse vírus vir para o Brasil? Assim, esse caso da Bolívia, até onde eu sei, é um caso suspeito. Suspeito ainda. Suspeito, não chegou nenhuma informação de confirmação desse caso. Se eu te disser que não existe risco, existe, né? Porque na realidade hoje está aí a globalização, né? As pessoas viajam, mas para esse vírus teria que chegar aqui através de navio ou através do paciente com uma doença através de avião. Acho que isso está sendo bem monitorado, né? O risco de chegar no Brasil existe. As pessoas até se referem bastante ao evento da Copa do Mundo, que teria vindo gente de todos os lugares do mundo para cá. O país ficou mais suscetível a receber esse tipo de doença? Sim, mas já faz bastante tempo, né? O período de incubação é de 1 a 21 dias, já teria se tivesse algum caso, já teria com certeza aparecido. E o Brasil, na sua opinião, ele estaria preparado para dar suporte à população, caso algum... Assim, a gente dizer preparado, nós estamos assim, existe um protocolo hoje do Ministério da Saúde, né? Que diz todo caso, o que é um caso suspeito, o que é um caso confirmado, o que se faz com contactantes, os casos suspeitos, mesmo quando se tem suspeito durante uma viagem de avião, o que tem que ser feito, tem que ser acionado imediatamente o pessoal de terra, esse paciente tem que ser transportado com ambulância do SAMU, especialmente uma ambulância especial para o transporte desse paciente. As pessoas que vão atender esse paciente têm que ter todos os EPIs indicados para atendimento desse paciente. Realmente existe todo um protocolo, como os serviços devem se estruturar. Existe já um hospital de referências em todo o Brasil, que aqui no caso do Rio Grande do Sul, para nós aqui é o Hospital Conceição. Mas ele é um vírus é uma doença muito preocupante. A gente tem que fazer tudo para não chegar no país, né? Porque é um vírus altamente infectante, né? Então, realmente vai ser bem complicado para os serviços de saúde esse vírus. Na verdade, nós temos que impedir que esse vírus entre no país, né? Esses dias até foi noticiado que Porto Alegre já teria ganhado o SAMU, né, uma ambulância totalmente preparada para receber eventuais casos de ebola. Precisam de equipamentos específicos, assim, um cuidado todo maior, uma blindagem? Sim, não blindagem, né? Blindagem é questão de isolamento, né? E principalmente os EPI para os profissionais que vão atender esse paciente, né?
Os EPIs são os equipamentos de proteção individual, tá? Por exemplo, o tipo de avental tem que ser um macacão com elástico nos punhos, elástico nas pernas, tem que ser uma bota, tem que usar máscara, então luvas, um avental por cima. São equipamentos de proteção individual diferentes do que atender um outro tipo de infecção, de doença, né? Somente pela respiração, por exemplo, as pessoas têm um receio. Se, por exemplo, a pessoa estiver num período de incubação, utilizando um transporte público, o vírus ele é transmitido assim como a gripe, por exemplo, através de um espirro. A gripe, assim, ó, período de incubação não transmite a doença. Até então se sabe, tá? Uma pessoa assim, ó, o que pode? É secreção e fluidos corporais. Pela saliva pode, pelo ar, simplesmente o ar não, mas a saliva porque é um fluido, né? Só por fluidos corporais, assim, tem que encontrar ou sangue ou fluidos corporais. Até porque uma vez diagnosticado o ebola, ela já vai ter os sintomas, apresentar os sintomas bem fortes, já vai estar né? Com já sintomas. Vai estar isolado, então. Obrigada, então, Solange, pelos esclarecimentos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Cada um com os seus problemas. E o CVV? Para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Hoje recebemos a coordenadora de Vigilância em Saúde de Novo Hamburgo, Solange Chama, para falar sobre o vírus ebola. Solange, então, há algum protocolo, há algumas normas que devem ser seguidas aqui pelas organizações brasileiras em relação a esse vírus? Sim, existe já o protocolo do Ministério da Saúde, né, que tem todo um fluxograma de como se deve agir em caso suspeito de paciente com ebola. Primeira coisa, caso suspeito de ebola, é de notificação imediata. O que é isso? Tem que avisar por telefone a Vigilância Epidemiológica Municipal, Estadual e Federal, né? E esse caso suspeito, após notificação, esse paciente vai ser encaminhado para o hospital de referência, que no nosso caso aqui é o Hospital de Conceição. Todo Rio Grande do Sul. E quando for nesse hospital, né, já tem uma área que está reservada com todas as condições de isolamento para um paciente com suspeita de ebola. Vai ser coletado, né, a amostra para o diagnóstico da doença. Se for positivo, ele vai ser manter isolamento, tratamento de suporte aos pacientes e monitoramento de contactantes. Quem são os contactantes? As pessoas que tiveram contato com essa pessoa, tá? Se for negativo, aí vai se investigar outras doenças que tenham também a mesma sintomatologia de febre alta, hemorragia que pode ter, né? A própria dengue pode começar com uma febre alta, a malária. Então tem várias doenças que tem que se fazer as medidas, fazer o diagnóstico diferencial. E além da febre alta e da hemorragia, teriam outros sintomas que ajudassem no diagnóstico? A sintomatologia principalmente é essa. Febre alta de início súbito. E a hemorragia pode ou não ter. Nós temos aqui o Zimap e o T705, comercializado como Avigan, que são considerados 2 remédios experimentais contra o ebola. Como eles agem e qual a posição da Organização Mundial da Saúde em relação a eles? Na realidade, eles estão usando, né? Mas já diz aí, né? São medicamentos experimentais. Algumas pessoas
já usaram, realmente melhoraram, outras foram a óbito, mas ainda não se tem certeza que essa medicação realmente é eficaz no combate dessa doença. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, o vírus ele está se disseminando assim, em locais considerados extremamente pobres, né? Há algumas condições, sejam elas climáticas ou de pobreza, que indicam maior probabilidade do vírus se instalar no Sim, local? tu acabaste de dizer, né? São locais em que nós temos deficiência de saneamento básico, nós temos deficiência de atendimento, né? Os próprios serviços de saúde lá, a gente está acompanhando na televisão, tem muitos serviços de saúde que não tem equipamento de proteção individual para atender esses pacientes. Esses pacientes estão em lugares bem difíceis, assim, eu não sei se foi observado, outro dia apareceu inclusive na televisão, um paciente que fugiu do isolamento em função da fome e da sede. Então, nessa atmosfera toda, realmente o índice de mortalidade aumenta, né? Porque na verdade não tem saneamento básico, não tem controle do vírus no ambiente. Algumas questões culturais, eles comem animais, né? Por exemplo, tem alguns morcegos em alguns locais lá que servem como iguaria, né? E o morcego é um dos animais que contém o vírus, né? Que pode ser o reservatório dele no ambiente. Macacos, então tem toda uma questão, né? Questão ambiental, falta de saneamento básico, a questão cultural, a ingesta desses animais, a questão dos próprios estruturação dos serviços de saúde, né? Nós podemos acompanhar que são muito precárias as condições dos serviços de saúde nesses locais. Então isso tudo somando realmente faz com que há uma disseminação do vírus e uma letalidade muito alta. É claro que o vírus Ebola vem matando muita gente, que as organizações estão preocupadas com ele, mas se nós olharmos para a história, tem outras pestes que foram muito maiores as devastações que aconteceram, né? A peste negra, por exemplo. Sim, mas assim, a peste negra foi todo o continente europeu, né? Nós estamos hoje com 5 países. 5, né? A Libéria, a Nigéria, o Congo, a Guiné, né? E Serra Leoa. Por enquanto todos estão na adstrito ali, né? E naquela ponta da África, né? Então são índices altíssimos. Não, se tu pensar isso em termos mundiais, seria, meu Deus, seria aterrorizador, tá? A pessoa ficar aterrorizada. Mas no Brasil, além das organizações estarem preparadas, a chance é muito remota do vírus vir parar aqui. Olha, eu não vou te dizer assim, eu vou te dizer, porque em epidemiologia isso é difícil de afirmar, ainda mais hoje com a globalização. Existe um protocolo, existe todo um serviço de saúde de plantão, agora que pode entrar no Brasil, pode. Eu não vou te dizer que é muito remoto, porque a gente não sabe. Então, na realidade, existe a chance de entrar. Esperamos que não. Há alguma providência, uma precaução que pessoas que estejam planejando viajar para a África, por exemplo, mesmo que não para esses lugares que encontram casos de ebola, possam tomar? Eu vou te dizer uma coisa, eu acho que primeiro, nesses lugares, as pessoas não têm que viajar neste momento, tá? A precaução que a gente diz, né, questões de higiene, pelo amor de Deus, lavar as mãos não é questão de ebola, né? Lavar as mãos é um princípio básico de saúde, né? Essas questões, assim, manter essas questões de vacina em dia para outras doenças, né? Mas em questão do ebola, é evitar esses locais realmente que tenham casos de ebola. Não tem outra indicação, senão essa, de evitar os locais. Que hoje e para outros locais da África, que não tem a mesma coisa que tu viajar para um outro país que não tenha, né? Tu tem que ter certeza que realmente não são países que não têm epidemia com esse vírus.
Solange, então, para encerrar o nosso programa, que mensagem você deixaria para quem está assistindo o nosso programa relacionado a toda essa conversa que a gente teve sobre o vírus ebola? Bom, assim, ó, não só em relação ao vírus ebola, eu acho que em relação a qualquer questões de saúde, né? Eu acho que as pessoas têm que estar informadas, em primeiro lugar. Ter a informação correta, estarem informadas, terem aqueles atitudes com a sua saúde, né? Como manter a vacinação em dia, qualidade de vida, né? A alimentação, o exercício físico. E em relação ao ebola, não tem muito que nós dizer, não, é torcer para o ebola não entrar no nosso país, né? E que consigam resolver a epidemia, né? Muito obrigada, então, Solange, pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade e pelos importantes esclarecimentos que nos trouxe. E eu que agradeço a oportunidade, né, de estar conversando com os ouvintes e com os telespectadores, né, da TV Câmara. E quando precisarem da gente, a gente está à disposição de todos vocês. É muito importante para nós termos informações de uma pessoa que trabalha diretamente com a questão epidemiológica, porque hoje é muito fácil a gente encontrar informação na internet, mas muitas vezes as pessoas se sentem perdidas no que acreditar ou não. Muito obrigada, então, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Chegamos ao fim, então, de mais um programa Vitalidade. Hoje conversamos sobre o vírus ebola com a coordenadora da Vigilância em Saúde de Novo Hamburgo, Solange Chama. Esse programa será reprisado pela TV Câmara e também pode ser conferido na nossa página do YouTube, youtube.com/TV Câmara NH. Nós ficamos por aqui, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.